Faça a sua assinatura e torne-se membro do canal. Tornando-se membro do canal, você terá acesso à minha biblioteca pessoal. Você terá acesso a um acervo com muitos livros raros, falando sobre Antigo Testamento, Novo Testamento, essênios, filosofia, ciência da religião, história do judaísmo primitivo, zoroastrismo, arqueologia, entre outros temas. Fazendo o plano de assinatura ilustre da ordem, você ganha acesso antecipado a estudos e vídeos. No plano de assinatura Grão-Mestre, você conversará comigo todos os dias sobre a minha metodologia de estudos e o que eu estou lendo diariamente, tendo a oportunidade de aprender diretamente comigo e receber todos os ensinos em primeira mão. Olá meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. E prepare-se, pois tenho certeza absoluta que o tema que eu irei tratar neste vídeo você nunca ouviu falar, provavelmente. A orientação solar das estruturas cultuais de Israel, principalmente do Templo de Salomão. Vamos nos debruçar na obra do professor J. Glenn Taylor, Yahweh and the Sun, Biblical and Archaeological Evidence for Sun Worship in Ancient Israel. Há uma veneração ao Sol que é vista nas orientações arquitetônicas dos templos israelitas, judaítas assim também, e principalmente do Templo de Salomão. Nós iremos nos aprofundar nesta questão, mostrando como a ciência, mais especificamente a matemática, resolveu este problema. Enquanto diversos arqueólogos debatiam a questão, um matemático, um engenheiro e especialista em cálculo demonstrou claramente que sim, há evidência e certeza de que estes templos eram alinhados com a questão solar, mostrando que a ciência arqueológica não pode apenas se fundamentar no achismo do próprio arqueólogo ou nas suas próprias experiências pessoais de escavação, mas que também depende diretamente de outras áreas do conhecimento científico para fundamentar a própria ciência arqueológica. Alguns arqueólogos no passado muitas vezes sugeriram, com base no alinhamento aparentemente solar específico de uma estrutura de culto, ou seja, um templo, que ele foi construído com o propósito, o intuito também de realização de um culto solar. No caso do antigo Israel, alguns estudiosos do passado julgaram de forma semelhante que a orientação para leste de estruturas como o Templo de Salomão e o santuário solar em Laques implicava a presença de elementos solares dentro do culto. Embora poucos estudiosos estejam inclinados a interpretar a orientação do Templo de Salomão com a referência a um culto solar, a orientação para leste desta e de algumas outras estruturas yahwísticas é, no entanto, inconfundível e, portanto, não deve ser negligenciada em um estudo de possíveis elementos solares na religião israelita. Van Dyck Puranik sublinha a relevância da orientação solar
do Templo de Salomão da seguinte forma: numerosas estruturas de culto, localizadas fora de Jerusalém, foram escavadas recentemente. Não poderiam os seus devotos ter pertencido aos mesmos grupos pouco ortodoxos que, por vezes, ganharam o controle e até mesmo dos recintos do templo. Embora não pudessem mudar a orientação do templo salomônico, poderiam muito bem alinhar suas próprias estruturas para apontar para os objetos astronômicos de sua adoração. Seria uma parte simples e interessante da escavação e publicação de tais restos de culto para pesquisar e calcular possíveis alinhamentos astronômicos. É curioso porque nós, em um vídeo anterior, trabalhamos aqui no canal a ideia de um santuário jebuseu que já seria existente, de acordo com as próprias evidências bíblicas, no local aonde a Bíblia indica que foi a construção do Templo de Salomão. Nós temos esta muito viável e possível questão histórica a ser debatida. Na análise que se segue, as equações matemáticas relevantes estabelecidas originalmente por Van Dyck-Purani são aplicadas de forma a fornecer uma aproximação estimada com alguns graus de precisão da posição do Sol em relação a um centro de culto específico. O acadêmico Van Dyck-Purani, H. Van Dyck-Purani, deixe-me dar o currículo dele aqui. Ele tem mestrado em Ciência da Computação e Comunicações pela Universidade de Michigan e doutorado em Línguas e Civilizações do Oriente Próximo pela Universidade de Harvard. Então você vê que ele é um acadêmico multidisciplinar. Além de conhecer a parte matemática, é um cientista da computação, tem mestrado em ciência da computação, também é um acadêmico das áreas voltadas em temas relacionados à Bíblia e Oriente Próximo, porque ele é doutor, ele tem doutorado em línguas e civilizações do Oriente Próximo pela Universidade de Harvard. Então estamos falando de um gênio que tanto domina a área dos estudos voltados para o Antigo Oriente Próximo e o que vai envolver arqueologia bíblica, tanto é um acadêmico da área também do cálculo, da matemática, da engenharia, da ciência da computação e das comunicações. Então, nós não estamos falando de qualquer pessoa que fez este cálculo. Estamos falando literalmente de um especialista que domina ambas estas áreas de conhecimento. Além disso, a posição do Sol é indicada não apenas para dias significativos dentro do calendário solar, como o professor Purani que fez para o Templo de Jerusalém, mas também para intervalos de 7 dias ao longo de todo o ano, permitindo assim a possibilidade de que os elementos solares tornaram-se uma parte importante de outros dias de festival no calendário. Os cálculos de alinhamentos encontrados nos apêndices e as discussões de cada estrutura de culto baseiam-se nos resultados desses cálculos, ou seja, a matemática mostrou claramente que, de acordo com as descrições acerca do Templo de Salomão, as descrições bíblicas, porque nós vamos continuar o vídeo, a gente sabe que não tem nenhuma evidência arqueológica material da construção desse Templo de Salomão. Nós temos descrições bíblicas. Então, o professor Purani, utilizando-se de evidências arqueológicas de outros templos em Israel e Judá, templos escavados,
mais a descrição bíblica do Templo de Salomão, sua posição geográfica e tudo mais, o local onde diz que ele foi construído. Então, utilizando-se da matemática, chega-se a este resultado. Então, o professor J. Glenn, ele está apresentando que isso aqui é um fato. As discussões são a partir do cálculo do professor Purani. Então não é que vamos discutir o que o professor Dike Purani está dizendo. Não. A partir do que ele já evidenciou, vamos iniciar as discussões. Então isto, de fato, é a ciência aplicada na arqueologia. No caso aqui, a ciência matemática, a ciência astronômica. O Templo de Salomão. Não há vestígios arqueológicos confirmados que permitam determinar a orientação precisa do Templo de Salomão. Isso é um fato. Doa quem doer, reclame quem quiser reclamar. Não temos evidências arqueológicas deste Templo de Salomão. A tarefa de avaliação envolve, portanto, a consideração de evidências indiretas, que inclui o seguinte: evidências bíblicas, os resultados dos cálculos realizados nas estruturas que acabamos de falar outrora, e os resultados dos cálculos realizados sobre pontos de referência teóricos para o Templo de Salomão que foram propostos na história da erudição. No início deste século, surgiram duas opiniões ligeiramente diferentes sobre a orientação solar do Templo Salomônico. Primeiro foi a opinião de C.V.L. Charlier, segundo quem o templo foi alinhado de acordo que nos 2 dias equinociais do ano, estimado por ele como sendo o primeiro dia do primeiro mês e o 10º dia do 7º mês, o sol nascesse sobre o Monte das Oliveiras e brilhou através do portão leste e no Santo dos Santos. A segunda visão foi apresentada por A.F. von Gall, segundo quem o Templo Salomônico não estava alinhado com relação aos equinócios, mas como resultado da resposta que Yahweh deu a Salomão quando este rei procurou um oráculo dele à luz de um dos 2 eclipses que ocorreram durante o seu suposto reinado, a saber, o que é mencionado, que é calculado astronomicamente em 22 de maio de 948 antes da Era Comum. A referência ao primeiro livro dos Reis, capítulo 8, verso 53, e aqui no livro do professor J. Glenn ainda tem uma observação na leitura da Septuaginta. Assim, o eixo central do templo foi alinhado para que no dia do eclipse o sol nascente brilhasse no Santo dos Santos, desde o cume do Monte das Oliveiras. Uma vez que estas opiniões foram construídas por Morgenstern e Hollis na década de 30, serão avaliadas em conjunto com as interpretações apresentadas por estes estudiosos posteriores. Em seu estudo, Os Portões da Justiça, J. Morgenstern observa que, em detalhes, muitas das tradições cósmicas e até solares associadas ao portão a leste da área do templo, conhecido nos tempos antigos como Portão Oriental e ainda hoje conhecido como Portão Dourado. Morgenstern adapta a tradição talmúdica que associa o portão aos 2 dias do solstício, associando antes aos 2 dias do equinócio, trazendo assim a tradição em conformidade com o trabalho de Charlier e com o que parece ser muito mais plausível em termos astronômicos. Alinhamento do portão para o solstício é claramente impossível, ou seja, temos uma hipótese muito bem fundamentada em cima dos cálculos matemáticos, que a observação através do alinhamento com fenômenos astronômicos é muito plausível. Morgenstern, portanto, levanta a hipótese de que o templo estava alinhado de modo que o sol nascesse sobre o Monte das Oliveiras nos dias equinociais de primavera e outono, o último dos quais deve ser associado a um festival de Ano Novo, e brilhasse através do portão leste para o Santo dos Santos. A hipótese, portanto, tenta explicar em termos solares uma quantidade considerável de tradição bíblica, incluindo a chegada
e a partida da glória de Yahvé, através do portão oriental. Porém, qualquer hipótese formulada jamais poderá abandonar o princípio dos cálculos matemáticos do professor Van Dyke Puranik. Os cálculos matemáticos oferecidos pelo professor Van Dyke Puranik estão absolutamente corretos. Todas estas são hipóteses propostas pelos arqueólogos que analisaram a questão, mas arqueólogos estudiosos também ofereceram sua contribuição para esta compreensão da orientação solar, um culto solar, uma veneração ao Sol no Templo de Salomão. Passando a considerar os dois estudos que foram realizados por F.J. Hollis sobre a orientação solar, eles refletem uma dívida para com a visão original proposta por Von Gall e se sobrepõem um pouco às opiniões de Morgenstern e Charlie. Hollis acrescenta que 4 possíveis linhas de evidências existem para uma orientação solar no Templo Salomônico. Uma linha traçada do centro da rocha sagrada, do monte do templo, até o cume do Monte das Oliveiras, passa perpendicularmente à linha do muro de contenção oriental, isto é, ao longo do suposto eixo do Templo Salomônico, o que indica que esta linha de visão do Santo dos Santos até o cume do Monte das Oliveiras era sagrada. Seguindo Von Gall, o eclipse solar de 948 antes da Era Comum resultou tanto no oráculo que está descrito no primeiro livro dos Reis, capítulo 8, versículos 12 e 13, quanto na construção do próprio templo. O templo foi construído no território da tribo de Benjamim, que, a julgar por uma forma alternativa do nome que possivelmente significa adoradores do sol, talvez fossem membros de um culto ao sol. As referências bibliográficas destes estudos todos estão descritos no livro do professor J. Glenn Taylor. Outra evidência é que o templo estava alinhado ao sol à medida que ele nascia sobre o Monte das Oliveiras nos dias do equinócio. Além disso, Hollis acrescenta que a linha oriental da plataforma do templo, supostamente perpendicular ao templo pós-exílico, está alinhada cerca de 5 graus ao sul em relação à linha do muro de contenção, supostamente perpendicular ao templo salomônico. Um fato que provavelmente reflete um deslocamento intencional da orientação do templo pós-exílico para longe de sua antiga orientação solar ofensiva. Para avaliar todos os 4 pontos de Hollis são aparentemente insustentáveis. O primeiro ponto sofre de uma grande dificuldade notada também por Puranik, nomeadamente que o topo do Monte das Oliveiras é uma longa crista sem um cume claramente identificável. A cimeira de Hollis é, portanto, um tanto arbitrária. E é o que eu falei anteriormente. Isto são arqueólogos em cima da questão matemática tentando dizer o que aconteceu. Mas a verdade é que a proposta deveria continuar se encaminhando sobre a questão matemática, que é mais científica do que uma suposição, ainda que seja por parte de um acadêmico. Mas se não tiver uma base lógica, cientificamente metodológica estruturada, ficam apenas todos esses dizeres e afirmações no campo das suposições. Quanto ao segundo argumento, a data do eclipse solar, 948 antes da Era Comum,
é demasiado tardia para ter tido qualquer influência na construção do templo, como Petrie observou há muito tempo. O terceiro ponto baseia-se numa interpretação muito improvável do nome alternativo de Benjamin, Ben-Oni, como adoradores do sol. Em relação ao quarto ponto, Peranick está correto ao dizer que o ângulo da linha sagrada de Rolls, quase 84 graus a leste do norte verdadeiro, não indica o alinhamento do templo com os equinócios, ou seja, fica na questão matemática. E aqui eu acrescento meu comentário mais uma vez, para que as pessoas vejam a importância da interdisciplinariedade, até mesmo na aplicação da arqueologia. A matemática é uma ciência exata. Ela não vai mentir para você. 2 mais 2 é igual a 4. Então, uma vez que os cálculos matemáticos se demonstram precisamente corretos em relação às observações da adoração solar no templo, não bastaríamos nós tentar ficando conjecturar o do porquê dessa questão solar. É um culto ao sol e ponto. É verificável matematicamente e não adiantaríamos ficar tentando buscar explicações que tivessem a ver com o nascer do sol ou equinócios. Não, é uma questão diretamente voltada para um culto solar. Além disso, embora Rolls pareça sugerir que, para compensar a presença do Monte das Oliveiras, o ângulo do verdadeiro alinhamento com os equinócios seria ao norte do leste e, portanto, não muito longe do cálculo real, o ângulo necessário para alinhar o templo com o sol do nascer do sol equinocial seria, na verdade, alguns graus ao sul do leste, quando um obstáculo como o Monte das Oliveiras fica a leste da estrutura religiosa. Ou seja, volto a dizer, por que fugir da conta matemática? Qual o problema que arqueólogos têm com outras áreas da ciência? Isso aqui, é claro, estou falando de maneira irônica. Assim como a crista do Monte das Oliveiras é cerca de 60 metros mais alta que o Monte do Templo, cerca de 1.050 metros de distância, bloqueando assim a visão do Sol enquanto ele nasce quase 4 graus. O ângulo de Rolls está, na verdade, alguns graus ao norte da orientação esperada se o templo salomônico estivesse alinhado para encontrar o Sol quando ele apareceu pela primeira vez sobre o Monte das Oliveiras nos dias do equinócio. Para que o ângulo de Rolls seja significativo, deve refletir um evento imediatamente anterior ao equinócio, como o início da festa das barracas, um ponto que o próprio Rolls admite. A conclusão, meus amigos, que o professor J. Glenn Taylor apresenta, e eu concordo com esta conclusão, de uma maneira muito honesta intelectualmente falando, é que, infelizmente, a verdade é que nós não temos evidências arqueológicas, evidências materiais da construção do Templo de Salomão. Toda a probabilidade, todo o cálculo é feito a partir da descrição bíblica, a partir dos cálculos do professor Peranick. Os cálculos do professor são precisos. Os cálculos do professor demonstram que esse fator acontecia. Agora, a questão é que nós não temos uma evidência material das construções de qualquer coisa que possamos dizer Templo de Salomão. E isto acaba prejudicando o aprofundamento no estudo. E isto, na minha percepção, revela algo também muito interessante. Para quem entende, para quem domina esta percepção matemática, revela o próprio texto bíblico que havia uma implicação solar misteriosa, mágica, oculta na construção do Templo de Salomão, assim como muitas catedrais medievais eram construídas viradas para o leste, cheios também de alinhamentos astronômicos. Então, nós vemos que também, se compararmos com outras tradições religiosas, veremos também templos que estarão alinhados e construções megalíticas do passado que estarão alinhados às questões astrológicas
e outros fenômenos da questão da orientação dos astros. Ou seja, faltou apenas que o Templo de Salomão não fosse algo do papel, mas fosse algo da realidade para podermos cravar esta conclusão. Como não temos nenhum Templo de Salomão, a não ser aqui em São Paulo, da Universal do Edir Macedo, muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Que o verdadeiro Deus abençoe a todos. Se você não crê em um Deus, que a sorte e a fortuna lhe acompanhem. Obrigado por assistir mais um vídeo. Se inscreva no canal.